Qual vai ser o tema de redação das ciências médicas, professor? Todo dia eu tenho que responder algum aluno que me faz essa pergunta na ansiedade com a provinha das ciências médicas, uma das mais concorridas de medicina em Minas Gerais e uma prova muito interessante. O meu vídeo de hoje é para tentar reduzir essa sua ansiedade e contar um pouco sobre alguns possíveis temas que podem ser abordados, que podem ser tratados na provinha das ciências médicas. Fique muito atento por aí se você vai fazer a prova e dá-lhe dicas! Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para te dar dicas relacionadas à redação das ciências médicas de Minas Gerais. É o seguinte, pessoal, a prova das ciências médicas, como eu já te contei em vídeos anteriores aqui no canal, ela é uma prova muito interessante e ela pede para você escrever uma redação de 15 a 25 linhas com até 12 palavras por linha. Uma coisa que nós estamos esperando, que já virou o costume da prova, é essa relação entre os temas colocados e as obras dadas no vestibular. Para o vestibular, o aluno teve que ler Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, e ele teve que ler Melhores Poemas, do Paulo Mendes Campos. Lendo as obras, eu li as duas obras, gostei bastante delas, fiz algumas anotações. Tem alguns temas que eu acho que podem ser mais interessantes. Então, aproveita e anota aí que eu vou te contar todos eles. O primeiro seria a questão da falta de médicos no Brasil, pensando no gancho do Terras do Sem Fim. No Terras do Sem Fim, você vai lembrar que nós temos pouquíssimos médicos disponíveis para a população e nós temos inclusive um curandeiro, Jeremias, que faz o atendimento de várias pessoas, de certa forma auxiliando nessa falta de médicos da região. Você pode ter um gancho relacionado a essa questão da falta de médicos, que seria um tema bem interessante que funcionaria pra caramba. Pode aparecer para você também, usando o mesmo gancho do Jeremias, o curandeiro, e usando a situação, por exemplo, da Eufrazina, que era a médium que aparecia também na história. Você pode falar do papel da medicina alternativa no Brasil, por exemplo. Você pode mostrar como a medicina alternativa ou como esses tratamentos alternativos aparecem no nosso país. E aí você pode colocar como tratamentos alternativos essa cura espiritual do curandeiro, da Eufrosina. Você consegue discutir um pouco sobre essas questões. Outro gancho que eu achei legal e até anotei é a relação entre a medicina e os interesses pessoais. A relação entre a medicina e os interesses pessoais. É muito interessante a gente fazer esse gancho porque você vai se lembrar que na obra nós temos o Gessé. O Gessé é basicamente o médico da cidade e ele vai se associar politicamente a um determinado grupo. Então ele começa a agir de acordo com os próprios interesses políticos, interesses individuais que o beneficiassem de fato. E aí a gente pode pensar, né, como que o médico muitas vezes está nesse duelo, nessa dificuldade entre definir quando e como dar preferência para a medicina, quando cuidar dos próprios interesses pessoais. Temos um ganchinho ali que eu acho bem interessante também. Esses são os ganchos, gente, que eu encontrei no Terras do Sem Fim. Se aparecer alguma coisa nova, claro, eu gravo mais vídeos para vocês, comento sobre mais coisas, mas essa é a base que eu acho que seria um gancho interessante. Temos uma coisa também que eu acho legal, no Melhores Poemas, do Paulo Mendes Campos, a obra ela não faz grandes conexões com a área da saúde. Eu acho que é mais provável que a redação tenha relação com Terras do Sem Fim, mas o Paulo Mendes Campos ele traz a recorrência da morte como um dos temas nos seus poemas. Eu penso, por exemplo, que poderia aparecer uma proposta que falasse de repente da impotência ou da dificuldade do médico, o papel do médico diante da morte, né? Nós temos a morte muito presente nos poemas do Paulo Mendes Campos, temos a morte também aparecendo muito em Terra do Sem Fim, devido à febre, né, devido à tifo, ela aparece com bastante frequência e entendo que seria também um gancho bem interessante, vale a pena estudar, fazer um textinho sobre isso, a dificuldade, o papel do médico diante da morte
seria também uma abordagem muito interessante. E você leu as obras, vai fazer a prova das ciências médicas, o que você acha que pode cair, hein? Me manda aqui nos comentários que eu te ajudo, me chama lá no Instagram também, @aprendicompapai, que eu te ajudo bastante para essa prova importantíssima aqui em Minas Gerais. Valeu, meus queridos! Grande abraço para vocês, até a próxima. Ei, tchau, tchau!